Bem, o tópico agora é quando soam as trombetas. E este é um assunto muito complicado, pois há muitos pontos de vista acerca das trombetas. E eu não acredito que seja certo ser dogmático e dizer, é exatamente isso. Observemos então os vários assuntos para ver como se encaixam, porque temos muito que aprender. E eu sei que há muitas coisas no livro de Apocalipse que só vão ser esclarecidas à medida que os eventos se desenrolarem. Muitas pessoas colocam as trombetas no futuro. Há escolas inteiras de pensamento sobre isso. Mas temos então um problema com a estrutura do livro do Apocalipse. E veremos então que é melhor conservar as trombetas dentro do parâmetro do quiasma. Uma estrutura que foi estabelecida no livro de Apocalipse para que não nos percamos. Portanto, o que são essas trombetas? O que significam? Mas antes de entrarmos no assunto do Apocalipse, é preciso primeiro ver alguns temas de Apocalipse dos capítulos 7 ao 9. Por isso eu não quero apenas falar das trombetas, eu quero tratar do assunto como um pacote completo. Portanto, então, há uma enumeração de pessoas na Terra nesses temas. Em Apocalipse capítulo 7, em Apocalipse capítulo 9, e há conceitos de deter e soltar que estão relacionados com os 4 anjos. Em ambos os casos, pessoas estão sendo enumeradas. Em Apocalipse 7, o povo de Deus está sendo enumerado. E no capítulo 9, a contrafação é enumerada. Portanto, temos uma enumeração dos que estão com Deus e dos que estão contra Deus. Em ambos os casos se escutam as palavras, ouvi o número, ekusaton aritmon, ouvi o número. Então ele escutou o número do povo de Deus e escutou o número daqueles que estão do outro lado. E com certeza, vocês conhecem essa declaração. Foi contado e achado em falta. É o que encontramos no Antigo Testamento. O que seria bom era ser enumerado sem ser achado em falta. E a maneira de conseguir isso é fixar-nos ao Salvador. Então vamos observar essa enumeração do povo de Deus em contraste com o povo do diabo. Sabem uma coisa interessante? Deus sempre nos dá o positivo antes de nos dizer o que é o negativo. Antes de vermos, por exemplo, como o mensageiro do Evangelho seria destruído nos 7 selos, ele nos deu um quadro do trono com um poder impressionante. Assim, de certa maneira, ele começa aqui com a enumeração do povo de Deus. Primeiro, e como eu disse antes, este capítulo está entre parênteses. Está colocado ali entre parênteses para nos dizer algo acerca do povo de Deus, antes que nos diga algo acerca das coisas piores que vão acontecer. Quem poderá estar firme? Essa é a pergunta. A resposta é, só os que têm os selos poderão estar firmes. Queremos então saber o que isso significa. A enumeração do povo de Deus acontece justamente antes do fim do tempo da graça, antes da abertura do 7º selo. Em outras palavras, este é um assunto que acontece exatamente antes da vinda de Cristo, quando haverá uma enumeração final do povo de Deus. Obviamente, Deus vai esperar até que o número esteja completo, porque ele disse simbolicamente aos que estavam falando sob o altar que tinham que esperar até que se completasse o número, não é verdade? Então, este é o nosso tema. E logo chegamos a Apocalipse 8, depois do 7, que diz, e havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu por quase meia hora. Então, este capítulo nos fala sobre o evento do selo, do povo de Deus e do fim. Portanto, vamos ler. Apocalipse 7:1. E depois dessas coisas eu vi 4 anjos, que estavam sobre os 4 cantos da terra, segurando os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Agora, o mar, as águas na Bíblia, são símbolos de nações. A terra é o planeta em si. A árvore na Bíblia é um símbolo do indivíduo. Nabucodonosor foi uma árvore cortada. Os ímpios são como árvores verdes, etc. Então, ela é um símbolo de indivíduos.
E esses 4 anjos celestiais, que estão segurando os ventos do conflito, até que o povo de Deus seja selado e venha a destruição final da terra. O caos que virá é detido por Deus sem tomar em consideração a gravidade da situação. Deus está no comando, é isso que ele diz. Há 4 anjos que seguram os 4 ventos, até que o número completo do povo de Deus tenha sido atingido. E vi outro anjo subindo do lado do sol nascente, e tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos assinalados nas testas os servos do nosso Deus. E aqui, o que é este selo na testa? O ponto central da inteligência, o comando da capacidade de decisão, a consciência. Isso é o que a testa simboliza. É isso que faz a diferença entre nós e as demais criaturas do planeta. Qualquer animal. É o centro cognitivo de decisão moral no ser humano. É aqui que se tomam as decisões favoráveis e contrárias. Como vimos antes, ser selado significa estabelecer-se na verdade, de modo que não a deixemos mais. Mas Deus também sela esses indivíduos. E ouvi o número. Ali ouvimos o número dos que foram assinalados ou selados. É o povo de Deus. E o número de assinalados era 144 mil assinalados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Apocalipse 7, 2 a 4. Algumas pessoas pensam que este número é literal e dizem que literalmente há 144 mil que são selados. Outros não. Mas recordem-se que ele ouviu o número, o que significa o selamento. Bem, em 2 Timóteo 2,19 se diz: todo fundamento de Deus fica firme, tendo esse selo. O Senhor conhece os que são seus. É Deus quem o selou. E qualquer um que professe o nome de Cristo aparte-se da iniquidade. O que significa isso? Essas pessoas tomaram a decisão de parar de fazer o que é errado. Desejavam fazer o que é certo, pelo poder do Senhor. Queriam pedir perdão a Deus por todo o mal que tinham feito. Queriam ser limpos no sangue do Cordeiro. É simples assim. Não é muito complicado. Não é nada complicado. Nós sempre gostamos de complicar as coisas mais do que elas são. E a palavra aqui para iniquidade é maldade, injustiça, maldade de coração e vida. Uma ação que viola a lei. Isso é interessante. Então, se nos apartamos da iniquidade, nós nos convertemos em cumpridores da lei. E se amamos a Deus, se o amamos, guardamos os seus mandamentos. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tem necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só aquela que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. Não é um assunto muito complicado. Significa começar a fazer o que é correto e renunciar ao que é errado. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Então, os que estão selados precisam fazer o que é correto. Tem que fazer isso. Se eram ladrões, tem que deixar de roubar. Se usam uma linguagem incorreta, precisam corrigir isso. Tem que começar a fazer o que é correto pelo poder do Senhor. Toda amargura, ira, cólera e gritaria, a blasfêmia e a malícia sejam tirados dentre vós. Antes sedes um para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros como Deus também vos perdoou em Cristo. Efésios 4, 26 a 32. Isso não é nada complicado. Essa passagem significa uma volta à harmonia com a lei de Deus. Ata o testemunho, sela a lei entre os meus discípulos. A lei é o testemunho.
Se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. Não podemos dizer, sou filho de Deus, se eu continuo a viver como vivia antes. À lei e ao testemunho. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está no meu coração. Salmo 48. Porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis na sua mente, aqui, no lóbulo frontal, e as escrevereis no seu coração, para que possam agir em harmonia com a lei de Deus. E eu lhes serei por Deus e eles me serão por... Hebreus 8:10. Sempre tornamos esses assuntos em coisas complicadas, mas faça o que é certo e deixe as consequências com Deus. Agora, no coração da lei está o sábado. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não o 3º dia, nem o 4º dia. O 7º dia é o sábado. Não farás nenhuma obra. Nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor o céu, a terra e o mar, e tudo o que há neles. Mas ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Então, o mandamento do sábado é um outro selo. Está escrito aqui, em 6 dias o Senhor, esse é o seu nome, Jeová, fez, pois Ele é o Criador, o céu e a terra e o mar e tudo o que neles há. Então, se olhamos para Êxodo capítulo 20, versículo 11, porque em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra e o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Ele o separou para uso santo. A palavra descansar ali significa dar refrigério, deitar-se, deixar algo estar em silêncio. Em outras palavras, ter um momento a sós com Deus, em meio a toda essa agitação que há na terra. E também lhes dei os meus sábados para que se vissem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor, que os santifica. E santificai os meus sábados e servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Bem, existem muitos deuses por aí. Qual é o que você serve? Aquele a quem você obedece? E como obedece? Guardando a sua lei. E se ele disse, guarda o 7º dia, que dia você deverá guardar? O 7º dia. Êxodo 31:13 também diz que o sábado é um sinal. Entre mim e vós, nas vossas gerações, para que saibais a que Deus sirvais. Sou eu o Senhor do sábado. Alô? Sou eu. Êxodo 31:16. Guardarão, pois, o sábado os filhos de Israel, celebrando-os em suas gerações por aliança perpétua. É um sinal para sempre entre mim e os filhos de Israel. E no 7º dia cessou e repousou. Repousou, nafash, uma palavra interessante. A palavra para sinal em hebraico é ot, e é uma marca. É isso que diz o léxico. É uma marca distintiva. Qual é a marca de Deus? O dia do sábado. Por quê? Porque o sábado ratifica a lei. Sem o sábado, os 10 mandamentos poderiam ser de qualquer outro Deus. Não é verdade? Podiam ser até de uma pessoa, de um João ninguém, um Zé ninguém. O que aconteceria se eu escrevesse 10 mandamentos e os espalhasse dizendo, todos precisam guardá-los? O que aconteceria? Todo mundo ia dizer que eu estou louco? Mas se o presidente fizer uma lei e disser, eu quero que vocês aguardem, e ele assinasse, se não o fizéssemos, teríamos algum problema com as autoridades. Isso, então, seria mais importante, não é? Mas e se o Senhor do Universo disser, bum, eu fiz essa lei, e agora o céu e a terra têm que obedecer a essa lei, por toda a eternidade? Bem, há aí alguma autoridade, bastante autoridade. Mas se não tem um selo de aprovação, não significa nada. Aí está a marca de Deus para a sua autoridade. A besta também tem uma marca? Sim, também tem uma marca de autoridade. Vamos ver isso depois. Devemos entender a marca de Deus, o sinal, o seu selo, assim como o selo de autoridade de um documento. Dos Estados Unidos, por exemplo, ele tem um selo do presidente americano, é uma espécie de selo real,
que diz, eu, rei fulano de tal, o título, o território, que seja a Inglaterra ou qualquer outro. E aqui no Decálogo, deve haver um selo que dê autoridade ao documento. E nós o encontramos no mandamento do sábado. Sem o sábado, todos os outros mandamentos se tornam apenas um grupo de leis feito por algum Zé Ninguém, sem importância. Mas com o mandamento do sábado, então temos o nome do legislador, seu território, sua autoridade. Isso concede autenticidade. E o Senhor me deu as 2 tábuas de pedra escritas com o dedo de Deus. Deuteronômio 9:10. Há umas poucas ocasiões em que Deus escreve com o seu dedo, sabiam? E dessa vez ele escreveu com o dedo. Ele escreveu os 10 mandamentos com o seu próprio dedo sobre a pedra. E repetiu isso quando Moisés quebrou as primeiras tábuas. Então são 2 vezes. E logo também quando o rei de Babilônia e o seu reino chegaram ao fim, Deus escreveu com o próprio dedo na parede. E o profeta Daniel disse, Mene, Mene, Tekel, Farsim. Uau! Significa isso. O seu reino foi nomeado, foi contado e dado aos medos e persas. Há outra vez quando Deus escreve em um juízo que é o símbolo da sua vinda final. Essa é a ocasião em que Jesus escreveu sobre a areia. Quando os observadores trouxeram a mulher que foi encontrada em adultério, Jesus se abaixou e escreveu com o dedo na areia. Eu me pergunto, o que será que Jesus escreveu ali? Porque quando eles leram, todos foram embora. Eles não falaram mais nada. Aquele que está livre de pecado, atire a primeira pedra. Talvez houvesse escrito ali algumas coisas que eles não gostavam de ler. Mas seria interessante saber isso. Então, o selo de Deus está no coração da lei. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Pois em 6 dias fez o Senhor, Deus Jeová, os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o sábado. Ali você tem o Senhor, o Criador dos céus e da terra, concedendo autoridade ao documento. Tem o seu nome, o seu título, o seu território. Também lhes dei os meus sábados para que servissem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor. Como devemos guardá-lo? Bem, já lemos sobre isso. Não vamos fazer a nossa própria vontade nesse dia. É espantoso, porque há poucas regras sobre como guardar o sábado. Mas os judeus fizeram vários milhares de regras para guardar o sábado, em vez de deixar isso segundo a consciência. Não pretendendo fazer a tua própria vontade, isso é sensato, chamando o sábado de digno, santo, honrado, honroso a Deus, não andando segundo os teus próprios caminhos, não buscando a tua própria vontade, então te deleitarás no Senhor. Essas são as coisas positivas do sábado. Não, ele não é um dia de tristeza. Hoje nós temos o sábado e ele é fantástico. Ele era só para os judeus? Não. Os filhos dos estrangeiros que se unirem ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor e para serem seus servos, todos deviam guardar o sábado. Também os levareis ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de adoração. O sábado não era dos judeus. De fato, ele vem do Gênesis, da criação. Porque a minha casa será chamada casa de adoração para todos os povos. O sábado era para todos. Isaías 56, 6-7. Se diligentemente obedecerdes aos meus mandamentos que vos ordeno, guardai-vos que vosso coração não vos engane, para que não vos desvieis e sirvais a outros deuses. Portanto, atai-os, esses mandamentos, por sinal na vossa mão, para que estejam por frontais entre os vossos olhos. Uau! Os mandamentos devem estar nas mãos e na testa. O que significa isso? Se os escreverem e colocarem aqui, amarrando-os ao redor das mãos, tarefa cumprida? Creem que é isso que Deus tinha em mente? De maneira nenhuma. Eu não creio nisso. Isso é ritualizar a lei e pode fazer com que seja um esforço sincero, mas não é o que diz aqui. Significa que devemos pensar e agir conforme a lei. É isso que Deus quer. Deus está dizendo que os mandamentos devem estar na sua mente e nas suas ações.
Mas um outro poder virá e dirá, os meus mandamentos é que vão estar na mente e nas ações. É uma diferença interessante. Bem, não vamos falar disso agora. Deuteronômio diz o mesmo, na mão e na testa. Está escrito isso ali. E te será por sinal na tua mão e lembrança entre os teus olhos, para que a lei do Senhor esteja na tua boca. Êxodo 13:9. Deus tem algo que deve ser selado na mente. A lei de Deus. E o sábado é o sinal da lei, de uma maneira particular. Então, o propósito do sábado é ser um dia de descanso, um dia de bênçãos, de paz, um sinal, um memorial da criação, um símbolo de santificação, um dia venerável, um pacto perpétuo. Essas são as razões pelas quais Deus deu o dia de sábado, para que não nos esquecêssemos dele e do que ele tem feito por nós. Então, a lei de Deus, na sua totalidade, é um reconhecimento da sua autoridade na nossa vida. Isso nos trará uma harmonia com o céu, por meio da redenção que está em Cristo Jesus. E isso é o que significa ser selado. Voltar a estar em harmonia com Deus. Então, quantos são os selados? Apocalipse 7:5. Da tribo de Judá havia 12.000 assinalados. Da tribo de Ruben, 12.000 assinalados. Gade, 12.000. E de Azer, 12.000. E de Naftali, 12.000. E assim chegamos até a tribo de Manassés, 12.000. Simeão, Levi, Issacar, Zebulon, José e Benjamim. E de todas foram selados 12.000. Então, creem que é um número literal? Exatamente 12.000? E como ficaremos, então, o resto? Bem, há duas correntes. Depois dessas coisas olhei, e eis aqui uma multidão. Então, temos este número e uma multidão. Vejam que ele escutou o número, mas depois ele viu uma multidão que ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Muitas pessoas acreditam que esse número é literal, e se fala muita coisa acerca disso. Mas o livro de Apocalipse é simbólico. Então, esse número pode muito bem ser simbólico. Então, temos aqui um problema. Por exemplo, se olharmos para as 12 tribos de Israel, vamos ver que a tribo de Levi, que se menciona aqui em Gênesis, José também se menciona aqui, Levi também se menciona em Apocalipse, e aqui José também. Em Ezequiel está a tribo de Dan, mas ela não é mencionada em Apocalipse. No entanto, se menciona em Gênesis. Temos Efraim, que também se menciona em Ezequiel, e aqui não se menciona. Então, que tribos vamos tomar em conta? Vamos estar com problemas. Será que ninguém vai ser salvo de Efraim? Ninguém vai ser salvo de Dan? Os da tribo de Dan foram maus, fizeram coisas ruins, mas também tínhamos heróis na tribo de Dan. Heróis. Assim, me parece óbvio que o número é simbólico. Eu creio que não devemos avançar além disso agora. É uma multidão de todos, porque não é judeu aquele que é exteriormente. E não é circuncisão o que é exteriormente na carne, mas é judeu aquele que é no interior. E circuncisão aquilo que é no coração, no espírito e não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Romanos 2, 28-29. Serão apenas então os judeus das tribos literais que serão salvos? E o que acontecerá com os gentios que se converteram ao Evangelho? Então, 144.000, um número literal, não podem ser judeus. Quem de fato é cristão no interior? O que há no seu interior? Gálatas 3:29 diz: se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Então, em que isso nos converte? Dá-nos uma oportunidade de pertencer à linhagem de Abraão. A linhagem de Abraão, segundo a promessa de aceitarmos a Cristo. Bem, eu não era judeu, eu era pagão, mas em Cristo posso ser da linhagem de Abraão, porque Cristo é da linhagem de Abraão. E se estou nele, sou redimido. Então a pergunta sobre judeu e cristão é irrelevante. Se você tem a Cristo, você é da linhagem de Abraão. Não importam quais foram as circunstâncias do seu nascimento. Porque em Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura.
E a todos quantos andarem consoante a essa regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Gálatas 6, 15 a 16. Então, como eu faço parte do Israel de Deus, do povo de Deus ao longo dos séculos? Eu aceito o Cordeiro de Deus. Os judeus não se salvaram por guardar a lei, tinham que trazer um cordeiro e matá-lo. Eram salvos pelo sangue do cordeiro. Talvez tenham rejeitado o cordeiro anos depois, mas esse era o método pelos quais recebiam expiação. E clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao cordeiro e a todos os anjos ao redor do trono, e dos anciãos e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre o seu rosto, e adoraram a Deus, dizendo: amém, louvor e glória e sabedoria, e ação de graças, e honra e poder e força, ao nosso Deus para todo sempre. Amém. Quem ganha? Jesus ganha. Novamente temos esse maravilhoso tema no qual Jesus aparece no Apocalipse, que nos fala sobre os redimidos e como são selados. Estão tão arraigados à palavra que não podem ser movidos facilmente. Estão novamente em harmonia com a lei de Deus. Foram salvos pelo sangue do Cordeiro. Deus nos dá essa linda imagem antes de nos dar as más notícias. É um tema do Apocalipse que não temos que ficar com medo, porque Jesus é o vitorioso. Ele é o Rei dos Reis. E um dos anciãos me falou dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são? De onde vieram? E eu lhe disse: Senhor, tu sabes. E ele me disse: esses são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite em seu templo. E aquele que está assentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Essa é a conclusão do assunto. Uma grande história sobre a vitória de Jesus Cristo. Antes que cheguem as más notícias. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calor algum incidirá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes da água da vida. E Deus lhes limpará dos olhos todas as lágrimas. Isso não é maravilhoso? Esta é a promessa antes das más notícias. E então vem Apocalipse 8. E havendo aberto o selo, o 7º selo, fez silêncio no céu por quase meia hora. Já tratamos desse assunto antes. Isso é quando Cristo regressa. E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus e lhes foram dadas 7 trombetas. Agora vem as 7 trombetas. Bem, as pessoas dizem, isso deve ocorrer depois do tempo da graça. Não, não, não. Tudo que tínhamos era um capítulo que dizia: escutem, amigos, este é o resultado. O povo de Deus será redimido pelo Cordeiro e não haverá mais lágrimas, e esse é o seu número, e é assim que vai ser. Assim é a vitória do Cordeiro. Agora me deixem lhes dar as más notícias. É isso que vai acontecer na história. E aqueles que rejeitarem a palavra de Deus e rejeitarem a Jesus Cristo, também serão enumerados. E, tristemente, o número vai ser diferente. Vamos ver o que acontece. E vi os anjos que estavam diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso. Onde é que esse anjo está parado? Em que altar? No altar do incenso. O altar do incenso estava no primeiro aposento ou no segundo aposento? Estava no primeiro aposento. Portanto, não pode ser após o tempo da graça. Jesus ainda está ministrando no primeiro aposento. Ainda tem que entrar no segundo aposento. E quando isso ocorrer, então será o fim. Logo será demasiado tarde. Então, nós nos encontramos em que parte do quiasma? Na primeira parte. Jesus ainda está no lugar santo. E muitas pessoas querem pegar essas profecias e colocá-las no futuro.
no braço escatológico, na parte dos eventos finais ilustrados no livro de Apocalipse, mas violam a estrutura do quiasma. E não podemos violar a estrutura do quiasma. Não podemos tirar algo da sua posição e colocar onde não está. Temos que obedecer a regras. É por isso que está escrito desta maneira, para que se possa fazer assim. Assim que lhe foi dado muito incenso, aqui está o altar de incenso, para o colocar com a oração de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono, um pequeno altar, do qual estamos falando. E havia fumaça de incenso, subindo com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. As pessoas estão orando aqui, elas têm necessidades. Isso não ocorre depois do tempo da graça. Isso é antes do tempo da graça, não é antes do tempo do fim. Não, isso é um processo contínuo. Eu sugiro que sigamos o mesmo processo que antes. Isso é um modelo aplicado às profecias da Bíblia. O livro de Daniel faz a mesma coisa. Daniel capítulo 2 vale para toda a história da humanidade. Daniel capítulo 7 recapitula em um outro formato, e Daniel 8 retoma e recapitula ainda em um outro formato. E assim temos visões diferentes relacionadas à mesma luz. O mesmo acontece com o livro do Apocalipse. Temos as 7 igrejas, esta é uma posição da igreja, temos os 7 selos, que é a posição do anúncio do Evangelho. Agora vemos as trombetas, que são os juízos, porque há também uma enumeração, na qual somos achados ou em falta ou justos. Esse é o tema do juízo. E quem é o juiz? Jesus. Ele decide quem consegue ou não consegue, e não ignora as orações dos santos. É por meio da sua mediação que elas são aceitáveis aos olhos de Deus. Assim que o mérito de Jesus Cristo é o tema em voga aqui. E essa fumaça de incenso que sobe com as orações dos santos, sobe à presença de Deus pela mão do anjo. O incenso é um símbolo do mérito de Jesus, acrescentado aos santos, tornando-os aceitáveis aos olhos de Deus. Uma imagem maravilhosa. Tudo está cheio de significado no livro do Apocalipse. Poderíamos falar sobre isso por horas, sobre o símbolo do altar de incenso e etc. E o anjo tomou o incensário e encheu do fogo do altar e o lançou sobre a terra. E ali houve depois então vozes e trovões e relâmpagos e terremotos. Apocalipse 8:5. Bem, esses juízos chegam à terra. E então, depois dos juízos finais, assim como Jesus morreu na cruz, também aqui tudo se cumpre. E a enumeração também se cumpre. E você estará ou com as ovelhas ou com os cabritos, dependendo da sua decisão. Então, o que são essas trombetas em Apocalipse? Há 7 trombetas, e cada uma anuncia algo que se passa aqui na terra. Apocalipse 8:6. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. Vejamos o que acontece. Deixem-me recapitular. O braço histórico tinha 7 igrejas, os 7 selos, e ainda estamos tratando do tempo simbolizado pelo altar de incenso. Então estamos no tempo antes de Jesus entrar no Santíssimo. Então ainda estamos falando do braço histórico do Apocalipse. As trombetas estão deste lado do quiasma, e não se pode deslocá-las para o outro lado. Está claro? Então, obviamente, estamos falando acerca do mesmo período da história, em que tivemos as sessões anteriores. Fazer algo diferente seria contrário ao sistema, à estrutura, e todas essas sessões terminam ou culminam na volta de Jesus. De novo, vamos dar uma passada pela história. Existe um paralelo em relação ao que se passa enquanto soam as trombetas e as últimas 7 pragas. Há aqui um aspecto muito interessante. As 7 trombetas soam antes do dia da expiação e as últimas pragas caem depois do dia da expiação. Em outras palavras, quando Cristo sai do lugar santíssimo, então as 7 pragas caem.
Então, se olharmos aqui para as trombetas, vamos constatar que elas caem sobre a terra. Capítulo 8, versículo 7. Sobre o mar. Capítulo 8, versículos 8 e 9. Sobre os rios e as fontes. Capítulo 8, versículos 10 e 11. Sobre o sol, a lua e as estrelas. Aqui há, portanto, uma escuridão, trevas profundas, os gafanhotos. Então o rio Eufrates. E aqui vemos que há uma voz forte, é que venha o reino de Deus. Percebemos que é um processo. E há referências a um terço, um terço, um terço, um terço. Agora, se olharmos para as últimas pragas, há um paralelo. A primeira praga afeta a terra. A segunda praga afeta o mar. A terceira praga afeta os rios e as fontes. Do mesmo jeito que as 7 trombetas. Depois o sol. E aqui temos uma escuridão. Logo depois temos o rio Eufrates, tal como teríamos ali. E depois se ouve uma voz que diz, está feito. Percebem? Aqui diz, está feito. É isso que acontece depois do fechamento da porta da graça. E, portanto, esta outra parte acontece antes da porta da graça. Por isso temos um terço, um terço, um terço. Só uma porção é que é afetada. Ainda há espaço para arrependimento. E é durante o tempo da mediação de Cristo, enquanto Ele está ministrando no lugar santo, no primeiro compartimento. Esse é um assunto muito importante. Quando tratamos desse aspecto, porque há uma tendência para se deslocar as trombetas para esse outro período, em que estão as pragas. E isso é um problema. Porque não somente violamos a estrutura do quiasma, mas também violamos a ideia de que só uma parte é que é afetada e destruída. Jesus Cristo está no controle. O número do povo de Deus no capítulo 7, depois as trombetas e a enumeração do povo da terra. E os problemas que envolvem tudo isso. Quem vai ser vitorioso? Jesus ou o outro lado? Nós já sabemos a resposta. Portanto, agora podemos descansar através deste estudo sobre as trombetas. Que o Senhor nos faça conscientes do fato de que Jesus está no comando. Tratar do tema das trombetas pode ser traiçoeiro, porque não há uma forma precisa de interpretação. Mas vamos ver os vários assuntos envolvidos. É muito interessante. Joel, capítulo 2, 15 a 17, diz, tocai a trombeta em Sião, santificai um jejum, convocai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos e as crianças e os que mamam, saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam, poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que os gentios a dominem. E digam entre os povos, onde está o seu Deus? Aqui está uma situação em que a trombeta soa, em circunstâncias em que, obviamente, o povo de Deus havia se desviado. Vejamos então as interpretações. A primeira interpretação é que as trombetas são juízos dos nossos tempos e fazem um paralelo com os juízos das pragas. É muito comum essa interpretação, mas eu não posso pessoalmente aceitá-la. Pela mesma razão que eu já mencionei, ela viola a estrutura do quiasma e coloca no futuro algo que se encontra no braço histórico do livro do Apocalipse. Segundo, viola o princípio, colocando Jesus no lugar santíssimo, quando ele está, obviamente, ministrando no lugar santo, muito antes do início das pragas. Assim, há 2 princípios pelos quais eu não posso aceitar essa interpretação.
Sim, há algo em comum entre as pragas e esta descrição acerca das trombetas. Mas as trombetas afetam de modo parcial e as pragas são finais e completas. Então, os juízos das trombetas são, obviamente, juízos ao longo do tempo. Os juízos, a segunda maneira de vê-los, retraçam o período da história cristã cobertos pelas 7 igrejas e os 7 selos. Isso faz sentido, pelo menos para mim. Mas alguns fazem a pergunta, quando começa esse juízo e quem está sendo julgado? Alguns falam do juízo contra Jerusalém, porque Jerusalém foi quem rejeitou Jesus primeiro e o pregou na cruz. E houve um juízo no final dessa época, mas Deus lhe deu um espaço de tempo ainda, até o ano 70 depois de Cristo. Então Jerusalém foi destruída, não é certo? Foi um juízo de Deus. E se utilizarmos Mateus 24 como padrão, o que parece uma coisa lógica de ser feita, outros preferem começar não com Jerusalém, mas com os juízos contra Roma, porque Roma é o poder, que em realidade crucificou a Jesus. Então temos aqui 2 pontos de vista opostos. Mas não é vital saber agora quem está completamente certo. O ponto central é que estamos falando dos juízos de Deus ao longo da história. Pessoalmente, eu prefiro começar com Jerusalém, porque esse também é o padrão utilizado em Mateus 24. Mas se não quiserem crer nisso e preferirem a outra opção, está bem. Vamos ver a primeira trombeta. E o primeiro anjo tocou a sua trombeta e houve saraiva misturada com fogo, e houve fogo e saraiva misturada com sangue. Então aqui temos um juízo, paralelo também ao granizo do fim do tempo, mas de maneira parcial, porque a terça parte das árvores dos indivíduos foi queimada, e toda a erva verde se queimou. Assim que há uma destruição de pessoas. As pessoas estão sendo consumidas aqui. Isso é sério, as pessoas se perdem. Por que elas se perdem? Bem, a queda de Jerusalém depois do ano 70 é uma possibilidade, e eu pus aqui em cores diferentes as possibilidades. A segunda possibilidade é que seja o juízo de Roma. E os que favorecem essa interpretação dizem que ele começa com a invasão dos visigodos, sob a liderança de Alarico, no ano 396 a 428. Aqui Roma no ano 410 depois de Cristo, e o imperador romano Teodósio morreu no ano 395 depois de Cristo. Assim que temos aqui um quadro do início da queda do Império Romano, quando várias nações invadiram o Império. Bem, esse é um juízo que ocorreu sobre esse povo que se elevou acima mesmo do príncipe da paz. Mas, por outro lado, a queda de Jerusalém é um juízo muito poderoso. Depois de um período longo de graça, é dito, vocês rejeitaram o Messias e essas são as consequências. Deus vai retirar a proteção e permitir que os ventos soprem, e é isso que acontece. O segundo anjo tocou a trombeta e foi lançada ao mar uma coisa como um grande monte que ardia em fogo. E a terça parte do mar tornou-se sangue. E morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar. E perdeu-se a terça parte dos navios. Mais uma vez, o que representa isso? O que representa essa trombeta de juízo? Novamente vemos que há várias interpretações. Montanhas. O que representam as montanhas? Uma montanha ardendo em fogo. Bem, na Bíblia, uma montanha representa uma nação. Podem ver isso em Isaías 2, 2 e 3, 41, 15, Daniel 2, 35, 44, 45, em Ezequiel, em Zacarias. Todos têm essa figura de uma montanha. Vamos ver em Jeremias um texto que também usa essa ilustração. Eis-me aqui contra ti ao monte destruidor, está falando de Babilônia, que destróis toda a terra. E estenderei a minha mão contra ti, e te revolverei das rochas, e te farei um monte que queima. Jeremias 51, 25. Vemos aqui uma montanha sendo simbolicamente destruída. Assim que o segundo anjo tocou,
e algo como uma grande montanha em chamas foi lançado ao mar. Então uma nação foi, por assim dizer, esparramada entre as nações. Isso é o que significaria. E a terceira parte do mar se converteu em sangue. Mar significa água. As águas que viste onde se assenta a prostituta são povos, nações, línguas. Então temos um derramamento de sangue entre as nações. E morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar. E perdeu-se a terça parte dos navios. Navio na Bíblia é um símbolo de economia. Os navios de Quitim são símbolos de economia. Portanto, vejamos as duas interpretações possíveis. Se for a primeira, temos então um juízo sobre Jerusalém. E, obviamente, a segunda seria um juízo sobre Roma pagã e as nações que estão associadas a ela. O mar. Os judeus e os cristãos viam Roma como a nova Babilônia. De fato, Pedro escreveu uma carta na qual ele diz onde estava a Babilônia. Porque Roma, como Babilônia, havia destruído o templo de Jerusalém, de modo que é uma hipótese razoável. Por outro lado, há aqueles que acreditam que a segunda fase da incursão dos vândalos sobre Roma, Geneserico em 428 até 468, de onde vem a palavra vandalismo, derivada dos vândalos, que eram piratas, vinham em navios contra o Império Romano, saquearam Roma em 465 depois de Cristo. Assim que algumas pessoas interpretam esse símbolo como um juízo contra Roma pagã. Agora, quer você aceite um ou outro, é uma questão de detalhes. Não vamos criar uma discussão sobre isso. Isso não vai afetar a nossa salvação. Mas, pessoalmente, eu prefiro a primeira interpretação, porque ela segue uma sequência lógica, enquanto a outra não é tão sequencial. Mas há quem prefira a segunda. A terceira trombeta. E o terceiro anjo tocou a sua trombeta e caiu do céu uma grande estrela. Agora, será que isso soa familiar? Faz lembrar alguma coisa? Eu tenho certeza que sim. Em algum outro momento caiu uma estrela do céu. Sim, Lúcifer caiu do céu e trouxe todas as suas forças demoníacas com ele para baixo. E estava criando aqui uma grande mudança. E de ser o governante. Por isso, isso representa falsos ensinos, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios, e sobre as fontes das águas, que também são pessoas, e o nome da estrela era absinto, amargura, e a terça parte das águas tornou-se em absinto. E muitos homens morreram por causa dessas águas que se tornaram amargas. Agora, o que significa água além de nações? Já ouviu falar da água da vida? Agora, o que acontece quando a água da vida se torna amarga? Consegue entender? Houve um período em que entrou uma condescendência, um terceiro período, lembra-se? Não é interessante que esteja aqui no terceiro anjo, no seu toque, um tempo de negociação que transformou as águas da salvação em amargura? Sim ou não? Sim. E as pessoas morreram por causa disso. No sentido espiritual, agora, não no sentido literal. Com certeza. Porque se bebem dessa fonte contaminada, qual é o resultado? Morte. Morte eterna. E separação de Deus. Portanto, a grande apostasia da liderança espiritual da igreja cristã é a única possibilidade que temos aqui. Da mesma forma que Satanás caiu do céu com uma terça parte dos anjos, também a igreja caiu na apostasia através da idolatria. Absinto foi usado por Moisés como representação de idolatria em Deuteronômio 29, 17 e 18. Nós vamos ler isso. E vistes as suas abominações e os seus ídolos, o pau, a pedra, a prata e o ouro, que havia entre eles, para que entre vós não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração se desvia do Senhor nosso Deus, para que vá servir aos deuses dessas nações, para que entre vós não haja raiz, que seja de fel e absinto. Não é esse um grande símbolo? Então eu estou a favor deste, porque é o mesmo período de tempo. Você tem o terceiro anjo,
que foi o período do cavalo negro também, e que foi o período da negociação, quando o evangelho era massacrado e as águas ficaram amargas. E as pessoas que beberam desse novo evangelho morrem uma morte espiritual. Bem, a outra interpretação seria a invasão do Império Romano pelos hunos, sob a liderança de Átila, no V século. Portanto, novamente temos uma segunda interpretação, que ainda lida com o Império Romano. É claro que isso ocorre no Império Romano, de modo que não há nenhum problema. Mas a primeira é que se encaixa melhor com as outras e com o progresso paralelo que temos visto até agora. E você tem todos esses símbolos assim. Agora, a quarta trombeta. E o quarto anjo tocou a sua trombeta. Foi ferida a terça parte do sol. Agora, o sol, o que é isso? A luz do mundo. E a terça parte da lua. E a terça parte das estrelas. Para que a terça parte dele se escurecesse. E a terça parte do dia não brilhasse. Fosse semelhantemente à noite. Isso não é escuridão total, como nas pragas. Trata-se de uma terça parte. Apocalipse 8:12. Vamos ver Miqueias, capítulo 3, versículos 6 e 7, para ver se podemos encontrar um paralelo. Portanto, se vos fará noite sem visão, e tereis trevas sem adivinhação, e pôr-se-á o sol sobre os profetas, e o dia sobre eles se enegrecerá. E os videntes se envergonharão, e os adivinhadores serão confundidos. Sim, todos eles cobrirão os seus lábios, porque não haverá resposta de Deus. Isso não soa como um tempo de escuridão espiritual? Sim ou não? Como foi chamado o período da dispensação seguinte, por assim dizer? Não o chamaram de Idade das Trevas? Sim ou não? Então, quem governou na Idade das Trevas? Uma vez que o cavalo negro se tornou um cavalo de morte. É o mesmo período. Estamos apenas seguindo o mesmo período clássico. E se novamente removemos a Jesus, o Filho da Justiça do Evangelho, e o tornamos menos daquilo que ele é, então morreremos uma morte espiritual. Esse é o problema. Como é possível retirar a Jesus do coração do Evangelho? Essa é a história mais aterrorizante do engano na história do mundo. Depois desta conferência, vamos entrar em pormenores. Vamos ver o que foi feito. E eu quero lhes dizer que o mundo inteiro foi enganado para crer em algo. Algo que não vem de Deus. Assustador. Assim, as duas interpretações possíveis que temos aqui, a escuridão representa a idade das trevas, a Idade Média, o que faz sentido para mim. Quando a verdade foi pisoteada e o ministério de Jesus foi substituído pelo ministério da igreja. Quando Jesus foi crucificado, uma escuridão literal cobriu a terra, certo? Isso serve como tipo da crucifixão espiritual de Cristo. A reforma do século XVI encerrou a Idade Escura. Isso é basicamente o que a interpretação indicaria. Agora, outra interpretação seria ainda com respeito ao juízo sobre Roma. O Sol, a Luz e as estrelas sido interpretados como os luminários do Império Romano Ocidental, como o imperador, os senadores, os cônsuls. Com a extinção do Império Romano Ocidental em 476 d.C., o imperador, o último deles, Rômulus Augusto, foi destronado do remanescente por ordem de Odoacro. Portanto, essa é uma outra interpretação. Um juízo, portanto, contra o Império Romano Ocidental. Mas essa segunda interpretação representa um modelo que não se encaixa muito bem com o que foi visto. Mas notem uma coisa. Esse período de tempo da Idade Média, Idade Escura, nele Jesus é novamente crucificado. É interessante que esse crucifixo, um símbolo da crucifixão, o mantém na cruz. E é onde a Idade Média gostaria que ele estivesse. Mas Jesus ressuscitou dentre os mortos e governa no céu.
Agora, também é interessante que, às vezes, para remover a Jesus do sistema, é necessária a criação de toda uma nova religião, que tira Jesus do coração dela. Muito interessante. Levanta-te e resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Grande escuridão sobre essa terra. Falou-lhes Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. É Cristo ou não é Cristo? Essa é a questão. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. João 12:46. A questão é, o ponto central é Jesus. Com ou sem Jesus? Essa é a questão. Agora vem uma parte fascinante. Apocalipse 8:13. E olhei e vi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: Ai, ai, ai. 3 ais. Dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas, dos 3 anjos que ainda vão tocar. Agora vem um grande ai. Agora, um ai é uma coisa que atinge os seres humanos e tem consequências desastrosas. Agora, algumas pessoas querem aplicar esses ais ao povo de Deus. Mas, por outro lado, os ais podiam se aplicar aos que estão perdidos. E com o que estamos lidando nessas trombetas? Com o povo de Deus que está sendo enumerado ou com os outros que estão sendo enumerados? Estamos lidando com os povos da terra, que estão sendo enumerados. Portanto, agora sabemos qual é o último ai, porque o último ai é a vinda de Cristo e a destruição dos ímpios. De modo que, sobre quem cai o último ai? O último ai cai sobre os ímpios, sobre os maus, não sobre o povo de Deus. Então, isso aqui é um julgamento sobre aqueles que querem ser enganados, que têm se permitido enganar, que rejeitam a luz, ou simplesmente rejeitam a Deus diretamente. Portanto, temos 3 ais que vão cair sobre os habitantes da terra, e um ai os priva da salvação. Assim que os habitantes da terra, como consequência do soar das últimas trombetas, eles vão sofrer esses ais. Assim, esses 3 ais estão associados às próximas 3 trombetas e indicam um aumento sem precedentes de ataques demoníacos. A verdade. No entanto, Deus está no comando. Então, durante as próximas 3 trombetas, Deus vai nos dar um vislumbre, uma ideia do que vai acontecer aqui na Terra. É assustador. E isso vai exigir 12 conferências para que vocês percebam o que está acontecendo. Uau! Vamos ter 12 conferências sobre o que isso implica. É assustador. Ai, ai, ai. Foram pronunciados sobre uma igreja que andou nas faíscas de sua própria luz, que não derivava a sua luz e o seu poder da grande luz central, o sol da justiça, e não difundiu essa luz e a glória sobre aqueles que estavam na escuridão, mas absorveu essa luz e a tornou difusa, fazendo com que sua própria luz brilhasse mais. A pessoa que recebe a luz, mas não a dá, como Deus requer que o faça, se tornará um receptáculo de trevas. Temos aqui o texto de um panfleto, que foi escrito há 150 anos. Então, o que está acontecendo aqui? Estes ais estão sendo pronunciados sobre uma igreja que caminha nas faíscas de sua própria luz. Isso faz sentido para mim. Então, esses ais são pronunciados sobre os apóstatas do planeta e vão afetá-los porque eles mantêm a verdade do evangelho longe daqueles que poderiam ser salvos. Portanto, vamos ver as 2 possibilidades. A 5ª e a 6ª trombeta representam a enumeração dos seguidores de Satanás e o aumento final do mal, até o ponto em que Deus retira sua proteção e cai nas mãos de uma mente perdida. Aqueles que escolhem voluntariamente ser ignorantes. Isso mete medo.
Está em contraste em Apocalipse 7, onde os selados de Deus são numerados. E lhes é dado poder para estarem sob a proteção divina. Outra interpretação seria que a quinta e a sexta trombeta representam os juízos de Deus contra o Império Romano Oriental. A ascensão do Islã, que culminou com o Império Otomano, é vista como a força que traz essa destruição. Agora, aqui eu gostaria de fazer uma abordagem diferente e dizer por que não vamos juntar as duas. Por que não vamos uni-las? Porque o islamismo tem por objetivo levar Cristo a um nível humano, baixá-lo, assim que, em certo sentido, ele faz exatamente o que a Igreja da Idade Média fazia, pronunciando-se como juiz no lugar de Jesus Cristo, certo? Portanto, um é o instrumento do outro. E, na verdade, estão trabalhando juntos para alcançar o mesmo fim, que é eliminar Jesus Cristo da posição de único salvador do planeta. E é interessante que o Islã é uma religião que ativamente ensina e propaga essa mensagem. Ativamente. As outras religiões, elas não lutam abertamente contra este ponto ou princípio. Mas a Igreja da Idade das Trevas disse: eu sou o caminho, pelo qual você recebe a salvação. Ou passam por mim ou não a alcançam. De fato, eles disseram que Deus tem que respeitar a decisão de seus sacerdotes, absolvendo ou não as pessoas consoante o que eles digam. Uau! E esse poder diz que Jesus tem que se tornar menos do que é. Jesus, torna-te menos do que tu és. Por que não os unimos? Assim, que poderes deslocaram o cristianismo em relação à Bíblia e que poderes surgiram na Idade Média para destronar a Jesus e afastar os homens da salvação por meio dele? Essa não é uma boa pergunta? Porque trazem os ais sobre a terra. O Islã substituiu o cristianismo no berço do judaísmo e do cristianismo. Isso não é certo? Eles o fizeram. A idade do racionalismo, o humanismo contemporâneo com o slogan: nenhuma divindade nos salvará, porque nós vamos nos salvar a nós mesmos. Esse é o Manifesto Humanista, capítulo 2, editado por Curtis Buffalo, em 1973. Esse é o seu manifesto. Portanto, nenhuma divindade vai nos salvar. Temos que nos salvar a nós mesmos. Racionalismo, humanismo contemporâneo. A Bíblia é um livro de alegorias. Não se preocupe com ela. Não a leve a sério. É isso que tem destruído o cristianismo na mente ocidental. E a outra o tem destruído no berço do cristianismo. A rocha forte do cristianismo foi removida. Ela foi substituída no Ocidente e ela foi substituída no Oriente. Portanto, esses são os poderes que têm destronado a Jesus Cristo. Então, agora, vamos até Apocalipse capítulo 9. E o quinto anjo tocou a sua trombeta, e viu uma estrela que do céu caiu na terra. Temos novamente uma estrela caindo do céu. E lhe foi dada a chave do poço do abismo, isto é, do inferno. Portanto, qualquer coisa que saia daqui agora vem diretamente do abismo do inferno. E abriu o buraco do abismo e subiu uma fumaça do buraco. Isso está em contraste com o incenso que acende do santuário, como a fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do buraco, o sol se escureceu. E também o ar. Portanto, a luz está sendo removida da terra como resultado da ação deste quinto anjo. Uau! Não se trata da atividade do quinto anjo, mas a maldição por causa do que estão fazendo os poderes das trevas. E da fumaça saíram gafanhotos sobre a terra. E foi-lhes dado o poder como de escorpiões sobre a terra. E o parecer dos gafanhotos era semelhante aos cavalos. Já vimos cavalos antes e diziam respeito ao Evangelho. Como estrondos de carro irão saltando sobre os topos dos montes. As nações, como o ruído da chama de fogo que se propaga, como um povo poderoso posto em ordem para o combate, e restituir-vos-ei aquilo que comeu o gafanhoto. Isso é o que Joel diz. Assim, temos aqui um simbolismo espiritual acontecendo com o Israel literal. Vamos aplicá-lo ao lado espiritual. Apocalipse 9:4. E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva,
da terra e nem a verdura alguma, nem árvore alguma, não é a destruição total, mas somente dos homens que não têm na sua testa o sinal de Deus. Portanto, o juízo é para todos aqueles que não estão enumerados. E foi-lhes permitido não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. Temos um período, 5 meses. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião. Jesus nos disse, eu vou lhes dar poder para pisar escorpiões, quando eles ferirem os homens. E naqueles dias os homens buscarão a morte, mas não a acharão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Depois há uma descrição dos gafanhotos. Eles se comparam a cavalos. Já tivemos cavalos antes representando o anúncio do Evangelho. Estão aparelhados para a guerra. E sobre suas cabeças havia como que coroas semelhantes ao ouro. E os seus rostos eram como rostos de homens. Tinham cabelos como de mulher. E seus dentes eram como de leões. E tinham couraças como couraças de ferro. E o ruído das suas asas era como o ruído de carros, quando muitos cavalos correm em combate. Aqui está uma situação de guerra. É assim que se pareciam: caudas de escorpião, couraças de ferro, dentes, coisas terríveis. Enfim, é a impressão de um artista. E tinham caudas semelhantes às de escorpião, e tinham grilhões nas suas caudas. Apocalipse 9:10. O que significa isso? Temos aqui um simbolismo do que fez o Islã. Por outro lado, podemos ver todo o sentido que está nessa nova mensagem sem Cristo ao mundo. Agora vejamos quem está no comando de tudo isso. E tinham sobre si um rei, o anjo do abismo. Em hebraico, seu nome era Abaddon. Fascinante. E em grego, Apolion. Um ai já passou, e eis que vem ainda 2 ais mais. Ok. Vamos mencionar alguns nomes interessantes aqui. Depois disso, um dos ais cai sobre o homem. E termina. Ok. Vamos fazer uma pergunta. Que filosofias surgiram após a Idade Média? Que minaram diretamente a fé na Bíblia e em Jesus Cristo como o único nome abaixo do céu por quem podemos ser salvos. Essa não é uma boa pergunta? Que organizações, que corpos organizados, é a próxima pergunta que tenho, diretamente propagaram a eliminação de Jesus Cristo como o único nome pelo qual podemos ser salvos? Essas são as 2 perguntas que gostaria que respondêssemos. Bem, o racionalismo, a alta crítica, o humanismo, o espiritismo. Você concorda comigo? Que esses são os poderes que removeram a Jesus? Que corpos organizados são aqueles que diretamente anulam o nome de Jesus Cristo como aquele pelo qual unicamente podemos ser salvos? Maçonaria. Vou lhes dar alguns textos que comprovam isso mais tarde. E as sociedades secretas? Todas elas estão em acordo com a total igualdade dos fundadores de todas as religiões. O comunismo opõe-se diretamente à doutrina de Jesus Cristo. O ateísmo formal. Isto é o que o comunismo é. E temos o Concílio Mundial das Igrejas. Será que é possível? Será que realmente eles fazem isso? Será que fazem? Bem, eu sei que sim. Porque o Concílio Mundial de Igrejas propaga a unidade de todas as religiões sob um mesmo teto. E isso significa que Jesus tem que se tornar menos do que é, a fim de conseguirem uma negociação. Sim ou não? Isso é um fato, eu não estou inventando nada. É isso que está acontecendo. O Islã remove a Jesus Cristo, sim ou não? Como o único Salvador do mundo. E as Nações Unidas têm uma organização chamada Organização das Religiões Unidas. Seu objetivo é fazer com que todas as religiões sejam aceitas em igualdade. Pois bem, parece uma boa ideia. Mas o que vamos fazer então com Jesus Cristo? Isso o coloca no mesmo nível dos outros. E então haverá muitos nomes pelos quais poderemos ser salvos. É ou não é verdade? Sim ou não? Isso é certo ou não? Vocês podem dizer, porque eu estou com alguns problemas aqui. Eu estou trazendo a vocês alguns assuntos problemáticos. É isso exatamente o que estão fazendo. O comunismo remove totalmente. A maçonaria o nivela. O Concílio Mundial das Igrejas o rebaixa para alcançar os seus objetivos.
O islamismo combate diretamente e as Nações Unidas afirmam que é melhor fazer uma negociação, ou senão estaremos em apuros. Deixem-me ler isto. Este é o site nisbet.com Freemasonry. Vamos ler. No 17º grau do rito escocês, a palavra sagrada comunicada ao candidato é Abaddon. Na Bíblia Satânica de Anton LaVey, na página 145 a 146, Abaddon e Apollyon são um dos nomes infernais no satanismo. No rito maçom escocês ilustrado de J. Blanchard, volume 1, página 453, declara-se: toque a testa de Tyler quando ele responder colocando a mão na testa. A senha, Jubulum, palavra sagrada, Abaddon. Nós não acabamos de ler que este era um anjo maligno? Sim ou não? Assim, a maçonaria diz que este é o anjo sobre nós. Eles tinham seu anjo sobre ele, Abaddon, Satanás. Se olharmos para a interpretação islâmica, isto é, a área coberta pelo gafanhoto do deserto, essa é a área coberta pelo islamismo, no seu início. E hoje eles cobrem muito mais. Isso é interessante, essa é uma área do cristianismo primitivo. Sabiam disso? Foi substituída e já não existe. E ali está agora o Islã. Somente após o ano 600 depois de Cristo, o Islã ascendeu e tirou do mundo cristão, que baseava sua fé na Bíblia e guardava o sábado. E o removeu e o massacrou. Interessante. E hoje é proibido. Proibido por lei, com pena de morte, propagar a Jesus Cristo nesses países. Não é algo interessante? É um ai terrível contra a humanidade, porque se o único nome pelo qual devemos ser salvos é tirado, nós estamos em apuros. John William Dropper também escreve em História do Desenvolvimento Intelectual da Europa que 4 anos após a morte de Justiniano, em 571 d.C., nasceu em Meca, na Arábia, o homem que mais do que qualquer outro ser humano tem exercido influência sobre a raça humana, de acordo com a vida de Maomé. Maomé apareceu em cena em um dos períodos mais negros da história, quando todas as civilizações, desde a dinastia merovíngica, da Itália até a Índia, estavam em ruínas, estavam em um estado de gestação de problemas. Vamos lá, uma grande guerra. Com a idade de 12 anos, Maomé viajou com o seu tio numa caravana comercial à Síria. E ali ele conheceu um cristão anacoreta chamado Bahira. E contemplando o rapaz, diz a história, pôde ver que no seu rosto havia sinais de uma futura grandeza. E aconselhou a Abu Talib que cuidasse dele, porque ele seria algum dia recipiente do chamado divino. O reconhecimento do profeta por Bahira simboliza na tradição islâmica a primazia da missão de Maomé sobre a de Cristo. Jesus é diminuído. Apocalipse 9:4. E foi-lhe dito que não fizesse dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não tivessem sobre a testa o sinal de Deus. Então quem é afetado por essas trombetas? O povo de Deus ou os outros? Os outros. Todo aquele que não tem a oportunidade de escolher a Cristo, porque eles o removeram, está em apuros. E foi permitido não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento dos escorpiões quando ferem o homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Interessante. Aqui há um decreto de Abu Bakr, tio de Maomé, que o sucedeu. Quando combaterem as batalhas do Senhor, defendam-se como homens, sem voltar as costas, mas não deixem que a vitória seja manchada com o sangue de mulheres e crianças. Não destruam as palmeiras, nem queimem qualquer campo de milho, não cortem as árvores frutíferas, nem façam qualquer mal ao gado, mas apenas ao que matarem para comer. Quando fizerem alguma promessa ou compromisso, cumpram-nas. Mantenham a sua palavra. À medida que avancem, vocês vão encontrar algumas pessoas religiosas que vivem retiradas em mosteiros, a fim de servirem a Deus dessa maneira. Deixem-nos, não os matem, nem destruam os seus mosteiros, mas encontrarão outras pessoas que pertencem à sinagoga de Satanás. Têm cabeças rapadas, certifiquem-se de lhes partir os crânios. Não lhes deem trégua até que se tornem maometanos, ou paguem tributo. Agora, este decreto tem um paralelo na Bíblia.
Alguns acreditam que os 5 meses representam os 150 dias proféticos, que são 150 anos proféticos, utilizando números 14:34 e Ezequiel 4:6 como base, um dia por um ano, e assim nos damos conta que se tomamos este número e tomamos a data de 27 de julho de 1299, quando o otomano invadiu a Nicomédia, e adicionamos 150 anos, então chegamos a 27 de julho de 1449, quando o último imperador grego, Constantino, tomou o trono com a permissão do sultão. Agora, Khaled bin al-Walid, por nome Saif Allah, um dos 2 líderes muçulmanos de enorme sucesso na expansão islâmica sob Maomé, e seus sucessores imediatos, Abu Bakr e Omar, apesar da luta contra o profeta, finalmente se converteu. E dizem eles que conquistou, e Khalid prosseguiu como líder das forças que conquistaram um exército bizantino, e o Islã se apossou dos territórios onde reinava o cristianismo. É muito interessante. E continuaram a conquistar a Síria, a Arábia, e destruíram 50.000 tropas bizantinas, e as massacraram, assim que o cristianismo foi removido. Vejamos o ponto de vista maçônico. Morais e Dogmas é uma fonte maçônica. Quando viram que o cristianismo estava fraco e inútil profeticamente, o restaurador árabe e iconoclasta veio como um furacão de limpeza. Mas Khalid, e agora vocês sabem quem ele era um grande general da espada de Deus, marchava de vitória em vitória e exclamava aos seus soldados: não deixem que nenhum homem durma. Haverá descanso suficiente nos jardins do paraíso. Doce será o repouso. Nunca mais será seguido pelo trabalho. A fé do árabe se tornou mais forte do que a do cristão, e ele os conquistou. Uau! Este é o ponto de vista maçônico, que a fé dos árabes se tornou mais forte do que a dos cristãos. E também dizem que se tornou uma fé melhor do que a do cristianismo. Por isso hoje o Islã reina. Onde reinava o cristianismo? Tem os zigurates, o Império Otomano, e a Mesquita Azul, e Santa Sofia. Todos esses eram antes domínios cristãos, mas hoje são domínios islâmicos. Isto costumava ser cristão, hoje é islâmico. Não é interessante? Portanto, se juntarmos as duas, então vamos ter toda a catástrofe completa da apostasia, apostasia que destruiu a Jesus Cristo como Salvador. O racionalismo, a alta crítica, a eliminação da Bíblia, a eliminação da fé na Bíblia e em Jesus Cristo, e a guerra literal contra aqueles que se opunham. E tocou o 6º anjo a sua trombeta, e ouviu uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro, que estava diante de Deus, e dizia ao 6º anjo, que tinha a trombeta: soltem os 4 anjos. Uau, agora estamos em apuros. Que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Portanto, há aqui outros 4 anjos. Tínhamos os 4 anjos de Deus que seguravam os 4 ventos, e agora temos os 4 anjos que prendem o rio Eufrates, isto é, Babilônia. Portanto, esses são os homólogos demoníacos das hostes angelicais. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, a fim de matarem a 1/3 parte dos homens. E o número dos exércitos, dos cavaleiros, era de 200 milhões. Você escutou? Aqui também há uma enumeração desse poder. E é um número enorme, tal como a areia do mar. Alguns veem esse período como um tempo profético, a hora, o dia, o mês, o ano. E outros dizem que não, que é simplesmente uma declaração definida de tempo. Agora, nesse mesmo ano, nesse mesmo mês, nesse mesmo segundo, é quando vai acontecer. Por isso, se você está na dúvida entre as 2 hipóteses, não é tão relevante assim. Talvez até as 2 estejam corretas. Alguns veem esse período como um tempo profético. Outros como um tempo designado para as forças demoníacas de Babilônia, em contraste com os anjos de Deus que seguram os 4 ventos. E estes são os últimos eventos desse grande conflito entre Cristo e Satanás. Assim, o primeiro ai foi essa destruição de Jesus como o único Salvador. E assim vimos os cavalos nessa visão. E os que cavalgavam sobre eles tinham couraças de fogo e de jacinto e de enxofre,
E se vê uma visão de fumaça, e como saíam e faziam essas coisas, e um homem chamado Josias Litch tomou essa interpretação literal e calculou a hora, o dia, o mês e o ano, e chegou a 391 anos e 15 dias. E calculou o tempo sobre o Império Otomano, predisse o ano exato em que o Império Otomano cairia, e realmente aconteceu como ele predisse. Por isso, aqui está um ponto de vista de que o poder islâmico finalmente chega ao seu fim. Josias Litch publicou essa data 2 anos antes do evento. Então, os 4 sultões são vistos por alguns como sultões literais. Eles têm nome: Alepo, Icônio, Damasco e Bagdá. Vêm os uniformes dos cavaleiros turcos e a destruição como sendo azul e amarela. E assim vem o Islã, em tudo isso e em todo o Império Otomano. Então, quer se veja dessa forma ou de outra forma, em termos de escuridão espiritual global, isso não faz realmente diferença. Outras interpretações ainda existem. São a da propagação do Império Árabe Islâmico, Maomé, 612, fundação de Bagdá, Dar es-Salam, 1662, marcando o fim do Império, igual a 150 anos, queda de Constantinopla, chegamos ao ano de 1844. Existem muitas e muitas interpretações, mas vamos mantê-lo simples. As trombetas anunciam a apostasia sobre a terra, que enumera aqueles que estão perdidos. E a eliminação, a remoção de Jesus Cristo como arauto da salvação. Esse é o maior problema. E os outros homens, que não foram mortos por essas pragas, não se arrependeram das suas obras, para não adorarem a demônios. Esse é o ponto. E os ídolos de ouro, de prata e de bronze, e de pedra e de madeira, que não podem ver, nem ouvir, nem andar, e não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias ou prostituições, nem dos seus frutos. Portanto, a descrição do segundo ai em Apocalipse vem em Apocalipse 11. E o som da 7ª trombeta introduz o último ai para os penitentes, à medida que o reino de Deus vai alcançando o seu fim. Agora, não podemos saltar e falar de Apocalipse 10 e 11, tudo numa só noite. Ficaríamos loucos. Por isso, o que vamos fazer é olhar para o segundo ai na próxima conferência. E você verá